Queridos amigos, queridas amigas, nosso muito bom dia, nossos cumprimentos. De início, gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade de regressar a essa cidade abençoada, a essa casa veneranda. Agradecer a Cris, a Edson, em nome de quem eu saúdo e cumprimento todas as pessoas que estão à frente dessa instituição e que laboram nesse evento. Gostaria de cumprimentar a companheira e querida palestrante Solange Meike, doutora Solange Meike, que vai estar também aí atuando e nos abrilhantando, nos iluminando com essa nossa participação, né? A participação nossa, minha e dela, que estará de alguma forma a gente aqui aprofundando, estudando esse tema tão vasto, tão incrível, que tem tantas nuances acerca da mediunidade. Dizer que para mim é uma honra estar participando de um evento como esse, inclusive estar em parceria com a querida Solange. Gostaria de cumprimentar todos da região e aqueles outros que se encontram presentes e que vieram de cidades as mais variadas, de regiões as mais variadas. Dizer que o nosso seminário, conforme a Cris aqui anunciou, estará sendo aí colocado, a princípio nesse momento, no momento inicial, cuja apresentação do tema e as suas variadas conceituações será aí uma espécie de introdução, para depois a gente abrir espaço no intervalo, que ocorrerá possivelmente às 10h15 da manhã, se você concordar, Cris. E depois da refeição e de um rápido trânsito aí, para não dispersar muito a pessoa aí e não voltar mais, a gente retoma para conclusão desse momento matutino, no desdobramento a respeito do tema, para mais tarde aí a gente abordar aspectos mais do cotidiano, aspectos mais vivenciais e aspectos mais assim emocionais e subjetivos que serão contemplados durante a tarde, na parte final do nosso evento, do nosso seminário, da nossa participação. Dizer que para mim, portanto, é uma alegria muito grande. Desejo que no momento das perguntas, das dúvidas, dos questionamentos, tanto acerca da parte que eu irei aqui problematizar, que eu irei aqui considerar, como da parte que a nossa Solange irá desenvolver, é um momento muito importante, porque por melhor que seja o orador, ele vai seguindo uma linha de raciocínio daquilo que ele já sabe, daquilo que ele tem como referência, e nem sempre fica claro para ele se aquilo que ele está transmitindo está sendo realmente claro e compreensível. Portanto, na parte de perguntas, de questionamentos, é uma ótima oportunidade para esclarecer essa comunicação e para até aprofundar pontos que talvez o orador não abordou. E às vezes o sucesso de um trabalho está na forma como as questões são levantadas. Então, sugiro que a gente aproveite bastante esses momentos de perguntas, sempre chamando a atenção para que as perguntas sejam encaminhadas a respeito do tema, que sejam propostas específicas do tema, sem necessariamente descambarmos para relatos e discursos pessoais, né? Faço votos que as perguntas sejam encaminhadas por escrito, que a gente otimiza o tempo, e porque quase sempre a pergunta feita oralmente demanda mais tempo, e às vezes a gente, quando vai fazer a pergunta, a gente conta a história da nossa vida toda, e aí é necessário uma outra encarnação para dar tempo de responder todas as perguntas, né? Porque quando a gente vai fazer uma pergunta, a gente tem que contar desde do momento que a gente nasceu, e aí não tem tempo, né? Mas, portanto, dita essas palavras, e já antecipando os possíveis equívocos, as possíveis dúvidas, aproveitemos, portanto, na parte de perguntas e respostas. Ele era jovem, naquela época, jovem e deprimido. Por que deprimido? Porque, depois de tantas tentativas para concretizar seu sonho de artista, ele percebia que os dois trabalhos dele, especialmente os dois primeiros que ele apresentara a uma escola de belas artes, foram rechaçados. O trabalho artístico não tinha qualidade. E ele não aceitava, com uma certa indignação, para não dizer revolta, a respeito daquele feedback, daquele retorno.
de fato não tinha qualidade. E ele estava profundamente frustrado. Frustrado porque queria entrar na Escola de Belas Artes em Viena, a escola de referência da Europa naquele momento. Em 1918, por volta de 1918, ele vai até um museu conhecido da Áustria, museu até hoje muito famoso. E ao adentrar por aquele museu, ele começa a contemplar algo ensimesmado, as imagens, as produções artísticas dos grandes gênios, algumas esculturas especiais, e é tomado por uma certa palidez, uma certa sensibilidade que começava a aguçar. Já era sensível antes. Parecia até uma faculdade sensitiva que ele não conseguia ainda compreender. Ainda muito jovem, ali, ele percorre os salões daquele museu, se aproxima de uma das salas que estava coberta de veludo verde. Sala essa que possuía uma peça rara que estava adornada por um cubo de vidro que a protegia e cuja sala, como nós dissemos, estava toda ela montada com veludo. Ele se aproxima, adentra-se, aproxima-se daquela peça histórica que aquele museu austríaco abrigava e começa a ler a legenda daquela peça. Era uma espada carcomida pela oxidação. Uma espada que já havia sido, de alguma forma, alterada pelos séculos, mas que a tradição atribuía ao legionário romano que na sexta-feira do dia histórico da tradição ocidental, mais importante talvez, ou um dos dias máximos da tradição ocidental cristã, o legionário romano, segundo os boatos e a tradição, utilizou aquela espada, ainda não alterada e não carcomida daquela forma, para acelerar a morte daquele crucificado que se encontrava no meio. O sábado que começava às 18 horas, impedia qualquer processo de execução penal, qualquer processo ritualístico, religioso ou qualquer processo civil. E o homem que já estava agonizando naquela agonia que antecede a morte, poderia de alguma forma ser retirado da cruz e quem sabe, por algum milagre, sua vida ser poupada. E é por essa razão, obedecendo talvez à tradição e ao impositivo legal, o soldado Longinos penetrou entre a segunda e a terceira vértebra esquerda do homem quase despido, magro, esquálido, já talvez vítima do tétano e de processos acelerados de morte, para, de alguma forma, apressar ainda mais o seu falecimento. É que a tradição disse cujo sangue esguichou e que, após as suas pernas também serem quebradas, a sua morte foi bastante antecipada para que na sexta-feira o processo chegasse até o fim. Aquela espada que a superstição atribuiu poderes especiais, porque o sangue do justo teria não apenas derramado em cima dos olhos de Longinos, que segundo também uma lenda estaria com dificuldade de visão, de percepção, e cuja visão agora recupera a saúde oftalmológica, também a espada recebeu boa parte do esguicho de sangue e que teria mais tarde abrigado e possuía poderes mágicos. Segundo ainda essa mesma tradição, pertenceu a homens como Carlos Magno, como, mas antes do próprio Cristo, Alexandre Magno da Macedônia, Carlos Martel e outros homens e mulheres, pessoas especiais da história, que sempre quando tiveram essa lança, de alguma forma, tiveram recursos especiais para decidir o curso da história. Aquele jovem entra num transe psíquico, e por meio da sua clarividência, ele começa a visualizar os acontecimentos que deveriam abater sobre ele e sobre a Europa naquela primeira metade do século XX. Ele começa a visualizar a espada de Longinos nas suas mãos.
Ele começa a visualizar os destinos europeus nas suas mãos. Ainda era jovem, frustrado. Ele começa a visualizar e tem uma regressão de memória, uma equimnésia, a ponto de voltar ao século XIII aproximadamente, quando era um mago do Oriente, e que tinha alguns asseclas à sua disposição, alguns dos seus melhores amigos, e que estabeleceu uma guerra hedionda contra a Europa, e quando estava quase invadindo o território europeu do Ocidente, foi vítima de uma emboscada, de uma armadilha, sua vida foi ceifada ao lado dos seus amigos, e agora ele percebia que estava de volta. Esse jovem, mais tarde, entra numa cervejaria da Alemanha, em Berlim, e ao visualizar alguns daqueles que seriam seus amigos, ele os reconhece como sendo aquelas personagens do passado que ele viu em transe: Himmler, Goebbels, e a humanidade, alguns anos depois, conheceria o nome de Adolf Hitler, porque ele se torna deputado federal pelo Partido Nacional Socialista Alemão e é guindado ao poder anos depois, tornado mais tarde primeiro-ministro, e Führer desencadeia o Terceiro Reich, e em um dos momentos especiais, ao lado desses seus asseclas, que foram chamados os Cavaleiros do Apocalipse, vai dizer, também em estado de transe alterado, estado alterado de consciência, que era a chibata, o chicote que Deus utilizava para castigar e se vingar da humanidade. Considerava-se um instrumento das forças invisíveis. Participa de um grupo esotérico, grupo esse místico, guiado por um guru, von Eckhart, que fazia experiências de meditação transcendental e de respiração com ele, que o submetia a jejuns gastronômicos, para que através da ausência de alimentação favorecesse o transe, as percepções psíquicas, graças à falta de alimento e o peso do estômago, pudesse favorecer as percepções espirituais, e muitas vezes entrava em transes profundos, dando demonstrações extraordinárias da sua paranormalidade e sendo instrumento de forças invisíveis que o orientavam, o intuíam e diziam coisas especiais que ele, de alguma forma, mais tarde constatava. Adolf Hitler vai, de alguma forma, utilizar essas forças para falar à juventude que ele contaminou e sensibilizou na época, porque falava como um grande orador, mas cuja oratória, eloquência, retórica, cuja capacidade de argumentação e carisma não estava apenas concentradas na sua personalidade, mas graças a uma capacidade psíquica de entrar em transe de tal forma que algumas pessoas achavam que, ao falar, ele estava em uma crise de epilepsia, que, em verdade, era um transe psíquico profundo, aparentemente, em alguns momentos, parecia com tanta profundidade que parecia sugerir um transe sonambúlico, após o qual ele voltava à lucidez psíquica. Era, portanto, um paranormal e um instrumento de forças perturbadoras, mas era também portador de transtornos psíquicos, sofrimentos psíquicos muito sérios. Por outro lado, em plena idade medieval, um jovem italiano, cujo nome mais tarde seria conhecido muito mais pela expressão em francês do que pelo seu nome de batismo, filho de um comerciante rico, mas que mais tarde vai quebrar com a tradição cultural dos pais, especialmente da família Bernardoni, para se tornar uma referência medieval, após ter pego uma caminhada que o levou à guerra nas cruzadas, que ele participou das cruzadas sem pegar em armas e sem violentar ninguém, mas ao voltar, tomba em um sofrimento psíquico, cuja sintomatologia, ao lermos hoje, parece muito com um quadro de depressão e episódios de euforia, de mania, que lembra os transtornos afetivos bipolares. Diria não o transtorno afetivo bipolar, mas uma depressão bipolar, que tem a tinta depressiva como predominante, episódios específicos de euforia que ele possuía. Em alguns momentos, na cama, melancólico, mas que começa, a partir de então, a desabrochar
não apenas os surtos eufóricos com o qual ele era conhecido, mas também sintomas de experiências psíquicas através das quais ele mais tarde recupera a bagagem espiritual que ele tinha e que a matéria, o corpo havia abafado, as memórias e, digamos assim, os compromissos que ele tinha no seu inconsciente, graças ao compromisso que ele assumiu antes do berço, se tornando a maior luz da Idade Média, conhecido como Francisco de Assis, que deveria iluminar não apenas a noite medieval, mas se tornar uma das maiores, se não a maior referência de cristão, de exemplo de dedicação total, dando demonstrações extraordinárias da sua clarividência, da sua visão psíquica, da sua visão interior, da sua paranormalidade, sendo muitas vezes vítima de instrumentos psíquicos e de experiências psíquicas de contato com o próprio Senhor, com o próprio Jesus, que a ele assistia e assessorava. Esses dois casos, bastante antagônicos do ponto de vista do tipo de estilo de vida e de conduta, ilustram casos onde há tanto fenômenos mediúnicos, espirituais, como fenômenos também psíquicos, sofrimentos psíquicos, alterações emocionais. Mas para não ficar apenas nele, quem não se recorda de uma jovem de Araxá, que exerceu a sua atividade, particularmente em Araxá, em Minas Gerais, mas que era do Rio de Janeiro e cuja infância foi em território carioca, essa jovem melancólica e depressiva, cujos episódios de melancolia, ela vai me dizer mais tarde, deixavam-na prostradas no leito. Uma angústia muito grande que ela não conseguia explicar. Uma oscilação emocional que ela tentava controlar, graças à vida de oração e de recolhimento. Essa jovem, que mais tarde visualiza pela sua paranormalidade, que começa desde os 5 anos de idade com efeitos físicos retumbantes, de fenômeno de catalepsia, de letargia, de visão psíquica à distância, de mediunidade olorífera, para mais tarde receber a visita de um célebre vulto da história, Frédéric François Chopin, o célebre pai do romantismo do século XIX no piano, esse compositor melancólico e deprimido também, que diz a ela em um dos primeiros contatos: nós nos conhecemos, e não é de agora. Estivemos juntos no século XIX, quando estive reencarnado. Estivemos juntos e nos conhecemos em vida física. Estivemos na época de Napoleão III, de Alexandre Dumas, de Victor Hugo, de Allan Kardec e desses grandes pensadores. E estivemos em alguns momentos nos salões da nobreza, especialmente de Paris, onde a nossa amizade apenas se fortaleceu. Frédéric Chopin olha para aquela menina modesta, pobre, desprovida de qualquer recurso de grande atenção e de grande exibição, recebe dele a informação de que ele queria conhecê-la e utilizá-la para que, através do piano, ele pudesse transmitir a sua música. E ela, mais tarde, depois de algum contato e de treinar no piano com ele, que a orientava, vai dizer: os guias espirituais que agora assessoram a minha paranormalidade me dizem que ou eu escolho me dedicar à música, ou eu escolho a tarefa de iluminação de consciências. E eu falo isso quase a chorar ao Senhor, que se o Senhor quiser se comunicar com o mundo, vai ter que ser por psicografia. E Frédéric Chopin dá adeus a ela, e com muita dor, ela o vê desaparecer, preparando-se futuramente para reencarnar, porque ele diz: eu não tenho interesse nenhum de escrever a humanidade, senão transmitir a minha música. Ivone do Amaral Pereira, cujos sofrimentos e frustrações, desde as frustrações materiais que ela carregava, frustrações de ter uma vida de penúria, de limitações, de lutar pela sobrevivência até o final da existência, até não ter moradia própria, não ter condições e não ter tido a oportunidade de formar uma família que ela tanto desejava, de casar-se, cuja matriz desses compromissos estava nas explicações espirituais que ela recebia de compromissos negativos do passado nessa área, quando ela exorbitou, não valorizando a bênção da família e dos relacionamentos afetivos. Ivone Pereira, cujas imagens que a gente tem hoje, na sua grande maioria, é de expressão melancólica,
que ela tentava superar através da dedicação ao próximo e da vida exemplar que ela viveu, tinha não apenas alterações e sofrimentos psíquicos, mas possuía também uma notável sensibilidade mediúnica paranormal. Antes dela, mesmo no Brasil, uma jovem senhorita que havia experimentado há pouco tempo uma grande decepção, porque na época, como se sabe, quase sempre, uma tia cujos sobrinhos perdiam a mãe ou os pais acabava assumindo a maternidade dos meninos, como era muito comum no passado. E ela assumiria 5 filhos da irmã, que morreu num acidente trágico com o marido, e que fez o noivo a abandoná-la. Primeiro colocá-la na parede e diz, ou essas crianças, ou eu. E ela retirou o anel de noivado e devolveu para ele. Mas com grande sofrimento, ela vai ver o célebre Vitor Hugo aparecer diante dos seus olhos e dizer, Zilda Gama, eu te conheço do passado. Senta. Você me conhece através da literatura da história, mas eu te conheço há muito tempo, só que tu não te recordas. Eu não sou apenas um escritor emérito. Eu não sou apenas aquele que ficou conhecido com o Corcunda de Notre Dame e outras obras como Os Miseráveis. Eu também era escultor na terra, eu era pintor e gostava de música. Senta que eu vou tocar piano por seu intermédio. E através do hipnotizador que a hipnotizava, não apenas Vitor Hugo, mas outras personalidades da música tocaram piano por intermédio dela. A partir daí ela começa a receber Vitor Hugo com toda a característica do estilo. E nós vemos os sofrimentos psíquicos de Zilda Gama, mas também a sua notável paranormalidade. Quem não se recorda de Chico Xavier, cuja mediunidade e paranormalidade vai ser despontada com 4 anos de idade, justamente no período de grande sofrimento, em função da orfandade da sua mãe, Dona Maria João de Deus, uma lavadeira modesta da antiga Minas Gerais, do Rio das Velhas. Dona Maria João de Deus deixa o jovem, não era Chico Xavier na época, era Francisco de Paula Cândido, porque o nome Xavier vai ser incorporado mais tarde, por uma série de razões. O menino Chico Xavier vai pela dor da mãe, da ausência da mãe, pelos sofrimentos que ele vivenciava, e mais tarde pelos maus tratos de que ele foi vítima. Em um momento ele mesmo vai narrar, e está introduzido em lindos casos de Chico Xavier e Ramiro Gama, que um dia ele estava debaixo de uma mesa, na casa do pai, José Xavier, o trovão tomava conta da região, relâmpago e chuva torrencial, e ele com medo, Dona Maria João de Deus aparece e diz, meu filho, estou aqui, meu filho. Todo mundo está falando para você que eu morri, não foi? Mas eu não morri, olha eu aqui. Eu apenas fui para um hospital para me tratar, mas pode ter certeza que eu vou ficar com você sempre. Estarei contigo. Experimentará sofrimento, mas lembre-se que eu estou com você. E se fores um menino obediente, um menino do bem, esses sofrimentos vão passar. E eu mesma vou colaborar para você sair dessas dores. Quero dizer-te, meu filho, que contará sempre comigo, mas que as pessoas não irão acreditar em você. Digo logo. E a partir daí, o contato com a mãe sempre foi um consolo na vida daquele menino, que só mais tarde iria entender os fenômenos que lhe ocorriam, que o envolviam. Mas para não falar apenas de médiuns religiosos, ou de fenômenos específicos inserido na tradição espiritual, ou na tradição espírita, ou na tradição da igreja, que seja, na vida, por exemplo, de artistas, nós temos fatos extraordinários, episódios que chamam a atenção. Diz Paul McCartney, o famoso cantor dos Beatles, cuja música e as composições são uma das referências máximas, que uma das suas obras foi fruto de uma experiência mediúnica, um transe especial, que durante anos a letra falava de uma certa Mãe Maria, e que ele, não explicando propositadamente, as pessoas achavam que era Mãe Maria, mãe de Jesus. Mas a sua mãe, Maria McCartney, havia falecido quando ele tinha 14 anos de idade com um câncer violento. E em um momento, no início da sua carreira, quando ele passava por grandes aflições, ele vai ter um sonho, se viu fora do corpo. Ela aparece e diz, meu filho, não te aflijas tanto. Deixa essas coisas passarem.
Deixa tudo isso passar. Deixa passar. Let it be. Let it be. E ele volta ao corpo, baseado naquele diálogo que ele colheu da mãe, ele escreveu a famosa música Let It Be, que vai dizer que foi um sonho especial ou uma visão especial com sua mãe, que já havia falecido há muitos anos. Fenômeno espiritual, fenômeno paranormal extraordinário. O psiquiatra Carl Gustav Jung, discípulo de Freud, na década de 50 do século XX, deprimido, que ele confessou, viajou aos infernos das suas sombras, como ele disse, fez uma viagem ao âmago do seu inconsciente, para, de alguma forma, entender os seus próprios demônios. Jung vai dizer que nessa época estava não apenas deprimido, numa casa de campo com sua família, mas também estava com uma problemática hepática, uma problemática no fígado, e um dia, fenômenos espantosos começam a acontecer na sua própria residência, que ele não consegue conceber, e mais tarde foi tomado por uma força. Ele vai dizer, ele vai escrever ipsiliter, se não me falha a memória, na obra Memória, Ações e Reflexões de Aniela Jafé, quando ele escreve mais ou menos assim: se existe alguma coisa como espírito, esse espírito me segurou pelo gogó e me obrigou a escrever com velocidade. E durante 3 dias e 3 noites eu elaborei a obra, que é considerada a sua obra-prima, Resposta a Jó, que ele faz uma análise arquetípica dessa personagem bíblica de Jó, uma obra inclusive complexa, faz uma análise religiosa e psicológica desse mito, que talvez não tenha nem existido, foi um mito de Jó, que é um símbolo arquetípico, para tentar libertar a criatura dos seus conflitos. E mais tarde, em uma outra oportunidade, ele vai dizer, passando por aflições, eu senti algumas coisas se movimentando, uma sensação de abafamento, alguma coisa no meu peito comprimia, algo difícil de explicar. Toda a família dormindo e eu escrevendo, eu lendo e ouvindo barulhos na casa. Eu fui tomado por um desespero que eu não entendi. A porta, alguém começou a bater. Eu fui abrir e não tinha ninguém. Eu comecei a gritar, dizendo, o que é que desejam de mim? E eu ouvi uma voz dizendo, estamos vindo de Jerusalém. E o que fomos lá procurar não encontramos. A partir daí ele escreve uma outra obra, envolvido por um envolvimento que ele não conseguia explicar, e mais tarde ele vai dizer que era o inconsciente dele, que jogou para fora o medo que ele tinha da morte, quando ele escreve a obra chamada Os 7 Sermões dos Mortos. Obra que também faz parte da sua bibliografia. Tudo isso para dizer que nesses casos nós temos fenômenos paranormais, mas também temos sofrimentos e aflições psíquicas, aflições emocionais. O Espiritismo, sem comparação, vai ser a proposta cultural e filosófica que examinará o fenômeno espiritual com isenção de ânimo e absoluta precisão. A doutrina espírita vai ser aquele instrumental científico e filosófico que consegue examinar a mediunidade sem uma gota de misticismo, no sentido pejorativo da palavra, porque há um misticismo positivo. Gandhi era místico, Albert Einstein era místico. Sem uma gota desse misticismo irracional e fanático, mas também sem uma gota de materialismo e de ceticismo, com a elegância, a lógica, a lucidez. Allan Kardec tem uma coerência de examinar os fatos e os fenômenos que a humanidade sempre vivenciou. Fez algo mais do que Sócrates. Eu tenho a ousadia de dizer que Allan Kardec foi maior do que Sócrates. Porque o pai da filosofia ocidental dialogava com seus daimons, seus demônios, seus anjos e guardiões, mas Allan Kardec fez entrevistas com os espíritos. Fez, portanto, uma pesquisa qualitativa. Interrogou os espíritos de variadas maneiras, com absoluto rigor e bom senso, para receber aquilo que colidia, que coincidia, que se repetia, que é o método científico. O que é o método científico, senão o método da replicação? Eu faço um experimento químico aqui e alguém do outro lado do mundo faz o mesmo experimento químico e chega à mesma conclusão. E isso é que dá status, é o método da ciência. Ou seja, não foi uma coisa minha enviesada. Se outro pesquisador quiser repetir, chega à mesma conclusão. É isso que Allan Kardec fez, claro que aplicando dentro do contexto dos espíritos. Ele mesmo vai dizer, não se pode querer pegar o espírito e colocar dentro de um tubo de ensaio, porque os espíritos são potências inteligentes que têm vontade própria.
É necessário ter um tipo de método específico, mas dá para ter a replicação científica. E é isso que ele fez. Ele então investigou as várias repetições daquilo que se reproduzia para tirar do fenômeno, extrair do fenômeno uma filosofia e, como ele vai dizer, algo muito mais sério, que são as ideias, porque são as ideias que modificam a humanidade. São as ideias que mudam a humanidade e não os fenômenos. Mas os fenômenos foram importantes que trouxeram as ideias. O fenômeno era o portal que apresentou as ideias, Allan Kardec organizou-as, tirando, portanto, essa filosofia extraordinária. A mediunidade foi examinada por Allan Kardec de uma maneira excepcional, porque antes dele era chamada dom, carisma, conforme o apóstolo Paulo, Epístola aos Coríntios, foi chamada de sexto sentido, por Charles Richer, Prêmio Nobel de Medicina de 1913, foi chamada de transtorno psíquico, porque a psiquiatria clássica do século XIX materialista vai atribuir à mediunidade apenas uma patologia, uma função patológica. E assim, nós vemos que a mediunidade foi sendo vítima de nomenclaturas variadas. Na Idade Média, era objeto de risos e comédia, porque os médiuns faziam espetáculos aos reis obscenos e depravados da Idade Média, para divertir as cortes, graças aos fenômenos que produzia. Foram chamados de bruxos e feiticeiros também em Idade Medieval, para ser queimados em Inquisição, em perseguições religiosas, em que pese, dentro da igreja, os mesmos fenômenos aconteciam através dos santos e era chamado de milagre. É interessante isso, né? Dentro da igreja era milagre, fora de igreja era o demônio. Os mesmos fenômenos que aconteciam. E é interessante notar que esses fenômenos esteve na Grécia como oráculo, como Piton e Pitonisa, na antiga Judéia da Palestina, profecia, profetas. Em Roma, sibilas. E assim por diante, as nomenclaturas foram variadas. Kardec preferiu a expressão médium, do latim, aquele que está no meio. O indivíduo que está no meio e que serve de ponte. No meio de quê? Do mundo chamado material com o mundo chamado invisível espiritual. O mundo dos chamados vivos, entre aspas, com o mundo dos chamados mortos, entre aspas. O mundo da matéria densa com o mundo da matéria, sim, porque o mundo espiritual também é feito de matéria, só que uma matéria sutil, uma matéria quântica, uma matéria vibracional. Esses dois mundos é que o médium é um ser, como dizia o professor Herculano Pires, interexistente, entre duas dimensões. Participa de uma dimensão, a dimensão física, mas pela sua sensibilidade e por toda uma estrutura psicofísica, participa também de uma outra dimensão, que é uma dimensão espiritual. Allan Kardec, no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, vai definir a mediunidade de uma forma excepcional. E é interessante porque nesse capítulo 14, item 159, Kardec define a mediunidade e dá duas definições, na verdade. Uma geral e uma específica. Vou citar o que ele diz. Todo aquele que sente em um grau qualquer a presença dos espíritos é, por esse fato, médium. Paremos primeiro nessa frase. Todo aquele que sente em um grau qualquer a presença dos espíritos é, por esse fato, médium. Aí Kardec continua dizendo: é por essa razão que usualmente nós dizemos que todas as criaturas são médiuns. Porque não há, raros que não possua, que não apresenta alguns rudimentos dessa faculdade. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que todas as pessoas, nesse sentido dessa definição, são médiuns, porque qualquer pessoa sente, em algum grau, a presença dos espíritos. Mesmo que não se dê conta que esteja sentindo. Às vezes a gente acha que não sente nada, mas às vezes a gente fala inspirado e não se dá conta que a inspiração que a gente está falando é inspiração espiritual. É médium, no sentido geral. Por quê? Porque pode ser instrumento dos espíritos. Sonha, tem sensações. Uma vez no ano lembra do parente que morreu e tem uma sensação, uma emoção, tem uma saudade. Às vezes é a presença do parente que se aproxima e que faz ele lembrar. São médiuns. Kardec vai dizer, nesse sentido, todas as criaturas podem ser consideradas médiuns. Mas aí ele continua dizendo, contudo, normalmente nós classificamos médium aquele em quem a faculdade está bem caracterizada e se define por manifestações patentes, ou seja, a faculdade ostensiva, como a gente costuma dizer atualmente.
O que significa dizer que nessa segunda definição, quando a gente fala que alguém é médium, a gente não está dizendo no sentido geral, porque no sentido geral todo mundo é médium. Quando a gente fala que alguém é médium, a gente está sentindo no sentido restrito da palavra, específico, ou seja, aquele que entra em transe, aquele que psicografa, aquele que vê, aquele que psicofoniza. Então, esses fenômenos de transe mais profundo, mais acentuado, que é o tipo de médium que participa de sessão mediúnica. Porque nem todo médium necessita participar de sessão mediúnica. Há médiuns cuja faculdade não é necessariamente para exercida em sessão mediúnica, necessariamente, obrigatoriamente. Então, essa faculdade, portanto, ostensiva, aí sim, nem todo mundo é, nem todo mundo tem. E é aí que Kardec vai examinar a questão. Vai examinar a questão em O Livro dos Médiuns. Todas as criaturas são médiuns, de um modo geral, mas nem todas as criaturas têm essa mediunidade bem caracterizada. Porque a faculdade é uma faculdade humana. Se é uma faculdade humana, do ser, é compreensível pensar que todos possuímos-la em um grau qualquer. Todo mundo que fala, com exceção daqueles que têm algum impedimento na verbalização oral, na articulação da palavra, da linguagem oral, pode cantar, mas nem todo mundo é cantor profissional. Tem gente que só canta no banheiro, que bom. Utilidade pública. Para não desencarnar os outros. Da mesma forma que qualquer um pode escrever, aqueles que sabem escrever, com exceção daqueles que não são alfabetizados. Mas nem todo mundo tem uma habilidade de um Machado de Assis. Então, a habilidade é humana, mas em um grau qualquer. Existem graus. Da mesma forma que a inteligência, da mesma forma que é uma aptidão qualquer, uma habilidade qualquer, a mediunidade é essa característica. Mas Allan Kardec vai adiante e os espíritos vão dizer, quando ele pergunta a Erasto, um dos espíritos mais lúcidos da codificação, ele pergunta a Erasto se a faculdade tem a ver com certo desenvolvimento moral. E o espírito responde, de forma nenhuma. A faculdade está radicada no organismo. Está falando da mediunidade ostensiva. Está radicada no organismo. No entanto, o moral influencia no seu uso, tornando a faculdade um instrumento do bem, ou tornando a faculdade produzindo frutos positivos ou negativos. É, portanto, uma faculdade, portanto, com essa característica, com essa disposição. A faculdade, portanto, é neutra. É neutra. Que o corpo, o organismo, possui uma estrutura neurológica compatível para ela se expressar. O gênio é um gênio e a genialidade dele é do espírito. Mas se ele reencarnar com o cérebro limitado, ele não vai poder exprimir a sua genialidade, porque a máquina está com defeito. A máquina está com limitação. A genialidade não é do corpo, é do espírito. Mas precisa da máquina para se expressar. O pianista precisa de agilidade nas mãos. A gente vê, por exemplo, o João Carlos Martins aqui no Brasil. Pianista, intérprete de bar famoso, mas teve um acidente que prejudicou, ele foi mais tarde para a regência, maestro, e prejudicou ele. Na época, antes do acidente, ele era um dos maiores intérpretes de bar, em cravo e em piano. A agilidade das mãos ele perdeu. A habilidade é do espírito, mas o pianista precisa de agilidade nas mãos. Quase sempre o pianista tem mãos alongadas para facilitar a agilidade. Então o corpo, portanto, é um instrumento. O espírito, portanto, imprime no corpo as suas necessidades. Mas é neutra. Por que é neutra? Porque do ponto de vista ético-moral, a mediunidade não é nem boa nem má. Da mesma forma que a inteligência pode ser usada para o bem ou para o mal. Os exemplos que citamos já são autoexplicativos. Para dizer que a mediunidade é utilizada por santos, mas também esteve na vida dos déspotas, das criaturas atormentadas, que geraram o genocídio, que fomentaram o horror. A mediunidade, portanto, é neutra nesse sentido. O médium não é bom porque é médium. O médium é uma criatura normal. Com algumas exceções, é claro, mas a maioria dos médiuns são normais. Cidadãos convencionais. Ele só tem uma sensibilidade que é chamada paranormal. Mas ele é um cidadão comum. É um cidadão que tem uma percepção. Mas isso não faz dele uma criatura especial. E isso, no meio espírita e na nossa tradição,
Está tão arraigado que se alguém é médium, a gente vai lá receber a orientação. Só porque a pessoa é médium. Ele pode ser um excelente médium, mas às vezes ele não tem orientação nem para ele mesmo. Ele está perdido com ele vai orientar você de quê? Só porque ele é médium? O médium é instrumento de força. Se ele está atabalhoado, se ele está atrapalhado, ele vai ser instrumento de atrapalhação. É esse o critério espírita que tira aquela aura da mediunidade e coloca a mediunidade na dignidade que ela merece. A mediunidade tem uma dignidade que ela merece. Não é nem uma miséria que foi atirada sobre o sujeito, nem uma graça divina especial que torna o médium melhor do que os outros. É uma faculdade, é uma capacidade. Capacidade essa que é uma capacidade de filtrar a experiência aí mediúnica. A experiência, portanto, espiritual. O que eu quis dizer nesse começo do nosso trabalho é que uma coisa é mediunidade, a outra coisa é sofrimento psíquico. São temas distintos, que às vezes a gente confunde numa coisa só. Só que esses dois temas se relacionam. E a gente vai ver isso durante o nosso seminário. Durante o nosso trabalho, a gente vai apresentar aonde é que eles se relacionam. Aonde é que eles não se relacionam. Onde é que há relação entre eles. Onde é que um afeta o outro, um faz ressonância no outro. Mas, a princípio, eu quero que a gente considere aqui que são elementos distintos. Sofrimento psíquico é uma coisa e mediunidade é outra. Porque tanto existe erro em considerar a mediunidade uma espécie de aflição psíquica, porque se eu digo que a mediunidade é um transtorno psíquico, eu estou dizendo que a mediunidade é uma desgraça. Que a mediunidade é uma punição de Deus, como muita gente acaba acreditando. Eu passo mal, eu tenho tremelique, e se eu for lá, eu vou ficar pior. Isso é falta de conhecimento, é desconhecimento da faculdade. Se eu tenho uma sensibilidade, eu vou ter sensibilidade aqui ou lá fora. Porque é um sinal de Wi-Fi. E se você tem uma antena, meu amigo, se você está aqui captando ou está lá fora, você vai estar captando de qualquer jeito. E se você cuida da sua antena, se você cuida da sua rede Wi-Fi, ela tende a se conectar melhor do que você deixar dar uma de João sem braço. Ver como é que vai dar. Ver se canaliza para outra coisa. Vou fazer musculação, porque aí a energia da mediunidade vai para a musculação. Não é bem assim. Não é bem assim. Nem um exagero, nem outro. Nem dizer que se você não trabalhar a mediunidade, você vai ficar desempregado, vai perder dinheiro, vai ter insucesso na vida amorosa, vai ficar doente. Isso é um exagero também, porque é uma espécie de ameaça. E a divindade não trabalha com ameaças, né? Com violência, né? Nem de um lado, nem do outro achar que é só tomar um chá de camomila que a mediunidade desaparece. É só fazer dança de salão, né? Crossfit, que está na moda. Então a energia da mediunidade vai para o crossfit. Não vai, porque são energias distintas. Embora há uma interseção entre as glândulas endócrinas, o sistema nervoso central, mas a mediunidade se expressa através de uma função psíquica, que utiliza de glândulas, mas a origem é psíquica. Então são energias distintas. Raul Teixeira, na obra Diretrizes de Segurança, diz que tinha um dia inteiro de trabalho exaustivo, de professor, de ir para lá, ir para cá, de falar alto, de aquietar os meninos na sala. Professor é expiação, né? E tenta dar conta, dava conta, e pegando um ônibus para lá e para cá, portanto, também físico. E chegava em casa, apesar de todo o cansaço físico, e quando ia deitar, não conseguia dormir. O psiquismo agitado, excitado, e ele dizia, depois de todo um dia de trabalho, a minha vontade era sair de novo para a rua e correr até a exaustão para eu conseguir dormir. O psiquismo excitado por conta dos fenômenos mediúnicos, da sensibilidade, das conexões que ele fazia no início, porque não sabia lidar direito com a fenomenologia. Porque é uma faculdade que precisa também de adestramento. Se eu tenho uma capacidade de tocar piano, eu preciso de educar essa capacidade de tocar piano. Porque quando eu educo, eu direciono melhor. Kardec chamou de desenvolvimento da mediunidade, né? Essa palavra é muito mal compreendida, porque o desenvolvimento da mediunidade que é colocado no livro dos médiuns não é o desenvolver no sentido de você agora ficar fazendo mostra na testa até você forçar uma coisa que você não tem. Não, eu quero receber, e não recebe nem arrepio. Não, não é isso. O desenvolvimento que Kardec coloca lá não é forçar uma faculdade que você naturalmente não apresenta. Porque além de você ficar perturbado,
e se autossugestionar, além do que você pode até se desgastar, ficar estressado. Eu sei que fora da doutrina espírita, em outras áreas, há sugestões de técnicas para a pessoa sair do corpo e forçar uma faculdade. Na doutrina espírita, a orientação é diferente. Mas a palavra desenvolvimento na época de Kardec tinha uma acepção do francês do século XIX e a gente usa hoje educar. Porque a educação, no vocabulário kardeciano da época, era instrução escolar. Por isso que Kardec não utilizou, penso eu. Mas quando você vê o capítulo Desenvolvimento da Mediunidade, o Livro dos Médiuns, você percebe que o que ele está falando é de educação da mediunidade. É o seguinte, você apresenta sintomas, que a gente vai mais tarde chegar lá, quais são os sintomas da mediunidade, sintomas, e você reconhece esses sintomas e começa a treinar e exercitar e direcionar. Agora, uma coisa importante, toda capacidade que é educada, ela se desenvolve. Novamente, capacidade de tocar piano. Se eu tenho uma habilidade para tocar piano e eu estudo música, eu contrato um professor, o professor me orienta, eu estudo partitura, eu treino, à medida que eu educo, eu também amplio as minhas possibilidades. Eu direciono. Mas de uma maneira natural, sem necessariamente nenhuma violência. Então são duas coisas distintas, o sofrimento psíquico e a mediunidade, embora essas coisas se interrelacionem. Veja aí a mediunidade já ocorrendo, né? O sofrimento psíquico e mediunidade podem se relacionar. Uma coisa pode gerar outra, uma coisa pode afetar outra, uma coisa pode partir de um polo e chegar ao outro lado. Mas a princípio essas coisas podem acontecer de maneira distinta e separada. Agora, por que se relacionam? Porque como uma mente não vibra sozinha no universo, quando eu estou tendo sensibilidade mediúnica, eu também experimento as conexões com outras mentes e as irradiações de outras mentes me causando alteração na minha percepção. Isso é, algum tipo de aflição psíquica. E ao mesmo tempo, como minha mente não vibra sozinha, toda vez que eu tenho uma aflição psíquica, eu também estou conectando-me com outras mentes que estão no mesmo WhatsApp, na mesma rede social. Hoje é ótimo que a gente tem vários exemplos da tecnologia para a gente entender essas comunicações. Eu acho que a espiritualidade também permitiu esse avanço da tecnologia para a gente saber o que é a comunicação psíquica. Porque uma hora vai chegar lá. A gente nem se comunica mais. Agora, quando a gente acha uma coisa engraçada, a gente coloca um emotion. Olha que a gente está desconstruindo de tal forma a linguagem que daqui a pouco a gente vai estar falando pelo pensamento. Eu acho que é uma espécie de educação, de exercício para que a gente saiba o que é que há futuramente. E tudo isso por raios invisíveis. Milhões de mensagens são trocadas instantaneamente por raios invisíveis que a gente não vê. Ou seja, a gente está desmaterializando a matéria. Então, eu acho que isso daí tem também a ver, né? A verdade é que no passado, a crítica que se fazia era justamente essa, que a mediunidade era uma espécie de patologia, de transtorno psíquico, ou que aquilo que se chamava de mediunidade era uma prática que levava a pessoa a transtorno psíquico. Esse era o discurso da ciência do século XIX e XX, nesse limiar aí, da psiquiatria europeia do século XIX e aqui no Brasil a psiquiatria do começo do século XX, principalmente no começo do século XX. A gente vê os grandes expoentes falando sobre isso. A mediunidade é uma espécie de patologia. Essa era a ideia. A gente vê, por exemplo, os textos de Nina Rodrigues a respeito do seu ceticismo e até das teorias eugenistas e racistas da época. Até, por exemplo, o Juliano Moreira, que atribuía também as práticas espirituais e mediúnicas apenas aos cultos africanistas. Ele considerava que o espiritismo eram os cultos africanistas, e como ele recebia pacientes que vinham de cultos africanistas, aparentemente médiuns, mas que eram portadores realmente de psicoses e de transtornos graves, ele generalizou e achou que toda a prática mediúnica conduzia a pessoa àqueles adoecimentos. Tanto é que é célebre a frase do professor Juliano Moreira, que diz que o espiritismo é uma fábrica de loucos. Uma fábrica de loucos. Como ele estava enganado nesse sentido, né? Eu realmente já falei isso aqui, eu não conheço um espírita que tenha ficado louco. Agora eu conheço muito louco ficando espírita, que é outra coisa. Mas a verdade é que essa tradição vem de muito tempo anterior. Pierre Janet, por exemplo, o grande fisiologista francês do século XIX, lançou uma das primeiras obras sobre o assunto,
que é chamada o automatismo psicológico. Nessa obra, o Dr. Pierre Janet diz que, da mesma forma que há fenômenos automáticos que acontecem no corpo, batimento cardíaco, circulação sanguínea, movimento peristáltico, digestão, respiração, uma série de fenômenos que estão se dando no nosso corpo sem que a gente tenha consciência disso, automaticamente, Pierre Janet vai dizer, devem haver no psiquismo fenômenos automáticos, subconscientes. A expressão inconsciente de Freud ainda não estava na moda. Se chamava muito mais subconsciente, que Freud também utilizou na sua teoria do aparelho psíquico. A ideia de que havia fenômenos automáticos acontecendo de maneira inconsciente, ou seja, subconsciente. Pierre Janet vai dizer, esses fenômenos automáticos são esses fenômenos que parecem fenômenos paranormais espirituais, mas não são fenômenos apenas automáticos do cérebro, do psiquismo. E assim elaborou toda a sua teoria, que é uma teoria falha, uma teoria imperfeita, uma teoria que não explica boa parte dos fenômenos, uma teoria que ele reduziu. Né? E é interessante porque Pierre Janet fez essa obra, e sabe qual foi a justificativa dele? Eu estive nos maiores sanatórios e hospícios da Europa e constatei isso. Olha que coisa, quer dizer, ele foi para sanatório e queria encontrar pessoas saudáveis lá, para dizer que a mediunidade não era aquilo. Então, você veja que a desonestidade até de alguns investigadores, de alguns pesquisadores, não para investigar o fenômeno, mas para comprovar aquilo que eles acreditam, é algo impressionante. Essa tentativa enviesada, a ponto de Carlos Vogue, o extraordinário químico alemão, representando uma equipe de químicos no século XIX, final do século XIX, começo do século XX, ele chega a dizer o seguinte: nós podemos afirmar hoje, conhecendo o corpo humano, que a alma é uma sudorese cerebral, um suor do cérebro. Da mesma forma que a urina é uma secreção dos rins, que a bilis é uma excrescência do fígado, a alma é um suor cerebral. E os fenômenos que dizem que é paranormal, que é espiritual, é essa sudorese cerebral. Então, essa era a tentativa de explicar fenômenos mediúnicos. Mas não conseguia explicar fenômenos espantosos, de visão à distância. E a pessoa ia lá e confirmava que havia espíritos que davam informação que ninguém ficava sabendo. Portanto, se o inconsciente da pessoa não sabia, porque a pessoa nunca tinha aprendido aquilo dali, e, portanto, nunca reprimiu para calcar e recalcar no inconsciente, como é que ela liberava aquilo em transe? Então, havia fenômenos que não conseguiam ser explicados. Allan Kardec explica de uma maneira elegante, lúcida, sensata, coerente, porque Allan Kardec vai dizer que há fenômenos que não são mediúnicos. Há fenômenos que são da própria personalidade do sujeito. Olha que Kardec não tinha um nome. Na época de Kardec, Kardec antecedeu a psicanálise, então Kardec não tinha as nomenclaturas subconsciente, inconsciente, pré-consciente, não tinha o animismo, expressão animismo é depois de Allan Kardec. Na época de Allan Kardec, a expressão animismo nem existia. Isso veio com Aksakoff, na obra Animismo e Espiritismo. Que, aliás, a obra de Aksakoff é uma resposta a Pierre Janet, no automatismo psicológico. Allan Kardec considera que a própria pessoa pode produzir aparentes fenômenos. A pessoa desejar muito ser padre e não conseguir nem ser coroinha da igreja. Aquela frustração fica, e aí ela entra em transe, começa a falar o latim, começa a dar uma de padre. Tudo bem, pode ser uma frustração do inconsciente dela que ela libera. A pessoa quis ser general, ser coronel, ser, sei lá, um posto alto do exército e não conseguiu nem entrar para se alistar. Fica com aquela frustração, e em transe ela pode assumir uma personagem do exército, das Forças Armadas, mas que é um desejo inconsciente de ser aquilo. Vá lá, tudo bem. Mas isso não explica toda a gama de fenômenos, explica só uma parte dos fenômenos. E é isso que Allan Kardec vai explicar. Vai dizer Allan Kardec também que há fenômenos mediúnicos que geram aflições psíquicas e há aflições psíquicas que possibilitam também conexões mediúnicas. Kardec diz de outra maneira, que a linguagem que ele tinha era muito mais limitada. Ele utiliza a palavra loucura, que é a palavra que usava na época. Era uma palavra só. Quando você pega na obra Kardec, na palavra loucura, entenda a loucura tanto nos fenômenos psicóticos, de transtorno mental, como ansiedade, medo, depressão. Tudo era loucura. Era isso que era o vocabulário que tinha. Era a nomenclatura que Kardec utilizava. Então ele vai dizer que há loucura, que é só loucura. Ou seja, há sofrimentos psíquicos que são da própria alma do sujeito.
transtorno psíquico. Só que há transtornos psíquicos que são motivados por agentes espirituais, que ele chama obsessão, os assédios espirituais. Alguns é predominantemente de fundo mediúnico, onde o agente espiritual que causou a aflição psíquica. E há outros que a aflição psíquica abriu espaço para as manifestações mediúnicas que otimizaram, que aumentaram, que superdimensionaram o sofrimento psíquico. Que aqui para nós, Kardec divide com objetivo didático para a gente entender os fenômenos, mas na prática quase sempre as coisas estão misturadas. As ocorrências são mistas. Tanto é que as últimas palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai dizer: uma influência espiritual negativa muito prolongada gera efeitos no corpo. E já que o corpo foi afetado, é necessário também tratar os efeitos. Por isso, nesses casos, nós recomendamos tratamento médico e tratamento magnético. Ou seja, as terapias espíritas, fluidoterapia, evangelioterapia, doutrinária, como a gente está fazendo aqui, um evento como esse é um tratamento. Porque o povo acha que o tratamento é só tomar passe e ir embora e continuar com a cabeça sem juízo. No dia seguinte volta precisando de mais energia, porque a própria pessoa está dissipando energia. Então, esse é uma espécie de tratamento para todos nós, inclusive para o orador, que está pensando no assunto e está também refletindo sobre a própria vida. Tratamento magnético, porque tudo isso envolve magnetismo. Divaldo Franco, certa vez, falou, há pouco tempo, já sentado de cadeira de roda, ele falou que durante anos, ele nunca disse isso para não exibir, mas durante anos ele via ele e outros oradores, quando falavam, quando o orador é comprometido, é sério, é erudito, e está envolvido na proposta, ele dizia, o orador falava e não precisava nem dos passes. Porque o próprio orador falava e os espíritos utilizavam ele para da sua garganta, da sua irradiação, à medida que ele falava os conceitos, os espíritos também imprimiam o magnetismo. Todo orador que está comprometido com a causa serve de instrumento. E ele disse, quantas vezes eu assisti palestras de outros companheiros e eu via verdadeiras cirurgias espirituais sendo feitas, enquanto a palestra está sendo conduzida, enquanto as reflexões, e no plano espiritual também, os sofredores, os espíritos em necessidade. Então tudo isso acontece. Os quadros mistos, as ocorrências aí de mão dupla. Então, tratamento médico, ou seja, físico, psíquico, porque também a expressão médico é uma expressão econômica, para englobar todo o tratamento profissional, e o tratamento magnético, né, que era a expressão kardeciana. A verdade é que é muito difícil saber, no caso dos sofrimentos psíquicos e de algo mediúnico, melhor dizendo, quando a gente vê um quadro de sofrimento psíquico, é muito difícil saber se o sofrimento psíquico é exclusivamente da própria pessoa ou se tem algum componente mediúnico também. Ou se é apenas o componente mediúnico que causou, como causa originalmente, o sofrimento psíquico. É muito difícil saber. Filomeno de Miranda, na obra Reencontro com a Vida, e em outras obras dele, vai falar que é um claro escuro tão difícil que a gente não sabe onde um começa e outro termina. Ele, desencarnado, dizia isso. Então, o ideal é a gente não ter a arrogância de necessariamente a gente saber. O ideal é a pessoa estar sofrendo, a gente tratar de tudo que é jeito. Até porque os tratamentos não são excludentes. Eles se complementam. Então, é necessário, portanto, isso. A gente vê a ciência abordando já isso. A Organização Mundial de Saúde tem já um diagnóstico F44.3. Estado de transe e possessão. O estado de transe e possessão, que é um estado que é considerado possível pela Organização Mundial de Saúde, é um estado de transe que não é necessariamente um estado de patologia esquizofrênica e psicótica. A Organização Mundial de Saúde não entra no mérito se é espírito ou não é, apenas coloca que é um fenômeno cultural, ou seja, se o indivíduo entra no transe, na casa espírita, no terreiro, na instituição religiosa, no candomblé, seja lá qual for a instituição que a pessoa frequente, aquele é um transe cultural, que faz parte daquele fenômeno cultural, diz a Organização Mundial de Saúde, e não necessariamente uma patologia. Olha que avanço.
as entidades já reconhecendo esses fenômenos, mesmo que não entrando no não querendo se comprometer com a dimensão espiritual. A verdade é, meus amigos, que a gente precisa examinar essas ocorrências com muito cuidado, porque a gente tem, portanto, situações que podem nos enganar, situações... É isso que Kardec chama a atenção no texto dele. Situações aparentemente apenas de saúde mental, que tem um componente sutil, mediúnico ali por detrás. Filomeno de Miranda vai dizer, quase sempre, quando você vê aquele paciente com síndromes estranhas, que não se enquadra num diagnóstico médico específico, vai para o médico e o médico tem dificuldade até de diagnosticar o que ela tem, e aí volta, daqui a um mês, volta com outro problema, com outro processo. Esse paciente que vive alterando o seu quadro, que vai ali, vai acolá, e sempre tem uma dor, um sofrimento, uma situação que vai se alterando e que parece que nunca se encaixa em um diagnóstico. Filomeno de Miranda vai dizer quase sempre, estamos diante de um quadro que, a despeito do problema, tem também uma ocorrência mediúnica, um assédio espiritual. Porque o assédio espiritual não é claro, é uma vontade interferindo no organismo e no psiquismo do paciente. E como é uma vontade, essa vontade oscila. Daí o diagnóstico oscila, porque aparentemente uma coisa, daqui a pouco é outra. Porque há uma conexão com o próprio paciente. Uma irradiação. É uma outra mente sobre uma mente. A obsessão é isso, né? Uma mente que predomina sobre outra mente. Então, meus amigos, nós vemos, portanto, esses fenômenos aí se produzirem. E é claro que algumas pessoas vão dizer que, conforme dizia, né, na psiquiatria, a psiquiatria falava muito isso, né? Mediunidade, as experiências ditas espirituais geram os sofrimentos, etc. E a pessoa fica transtornada. Havia aquela cultura. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer palestras espíritas, algumas das cidades do interior que eu ia, e algumas pessoas que eu encontrava, pessoas aqui de Salvador que eu encontrava lá. O que você está fazendo aqui? Não, eu fui chamado para o centro espírita aqui da cidade para fazer palestra, etc. A pessoa diz, você vai lá? Qual é o problema? Não, é porque dizem que você entra lá e o bode preto sai assim e te pega. Veja, século XX, não faz muito tempo, as crenças que havia em torno, imagine lá atrás. Então havia a ideia de que a pessoa entrava no centro espírita e se tornava um psicopata. Ela tomavam conta da cabeça dela, ela se jogava no chão, ficava endemoniada. Vejam as fantasias que se criava em torno da prática espírita. Então, mas a mediunidade pode produzir transtornos psíquicos? Pode. Da mesma forma que futebol pode também. Quanta gente fanática no futebol que acaba enlouquecendo pelo fanatismo. A mediunidade, como qualquer outra coisa, mal usada, mal utilizada, pode gerar adoecimento. Não porque a mediunidade em si gera adoecimento, mas pela própria pessoa e pela forma como a pessoa utiliza os recursos mediúnicos. O trabalho profissional de muita gente exige demais da pessoa. Mas a gente não pode dizer que necessariamente aquele trabalho enlouquece, porque nem todo mundo enlouquece. É como a pessoa também responde aos limites dela, como ela lida com aquilo, o quanto ela se estressa ou não, o quanto ela é resiliente ou não. A mediunidade exige do sujeito, exige. Tem um certo nível de exigência. Mas não necessariamente deixa a pessoa transtornada. Aliás, bem conduzida, nós acreditamos que gera, inclusive, saúde psíquica. Há uma pesquisa famosa que está aí viralizada na internet, do Dr. Alexandre Moreira, que ele fez uma pesquisa muito consistente com avaliações de psicodiagnóstico, de instrumento psicológico para avaliar a qualidade de vida e saúde mental. E o resultado foi surpreendente. Os médiuns que ele entrevistou chegavam a ter uma pontuação 40% acima da média geral da população de saúde mental. Ou seja, aquelas pessoas que são ditas médiuns e que exercitam alguma mediunidade em centros espíritas, aparentemente um questionário que foi um trabalho grande. Foram centenas de pessoas entrevistadas. Aparentemente são pessoas mais saudáveis mentalmente. Portanto, rompendo com aquela superstição, aquela crença de que o médium é uma pessoa transtornada. É uma pessoa necessariamente transtornada. Então nós temos, portanto, essa experiência. O que eu quero dizer, como dizia o apóstolo Paulo, nós temos uma nuvem de testemunhas. Nós irradiamos e conectamos com outras mentes.
Os espíritos perguntam a Allan Kardec, ou melhor, Kardec pergunta aos espíritos no item 460 e me chamou a atenção, vindo para cá, no carro, um companheiro comentou alguma coisa, eu vi na internet. No item 460, Kardec pergunta, além dos pensamentos que nos são próprios, haverá outros que nos são sugeridos? Os espíritos respondem, vossa alma é um espírito que pensa. Não ignoras que muitos pensamentos vos ocorrem ao mesmo tempo. Kardec parece ter escrito para hoje. Quanto mais o tempo passa, mais a gente tem vários pensamentos ao mesmo tempo, né? A nossa atenção está cada vez mais dividida. A gente está aqui, mas está pensando o que é que vai fazer em casa. A gente vive uma aceleração. Então a gente está aqui, a gente está no celular também, a gente está pensando no que vai fazer lá, a gente está várias coisas ao mesmo tempo. A nossa atenção está tão dividida que a gente tem visto ansiedade, a gente tem visto transtornos psíquicos, essa aceleração de estar em tudo que é lugar ao mesmo tempo, a gente não consegue mais focar, a gente não tem hiperfoco, não fica aqui só, fica aqui e fica pensando em várias coisas. Sabe aquela ideia do computador que abre várias janelas e minimiza as janelas? A gente tem um monte de janela. Aí a gente não sabe porque a gente tem problema de memória. Por quê? Porque a gente não grava, a gente não tem registro, a gente não consegue registrar. E sabe qual é a sensação que a gente tem? Que o tempo está passando muito rápido. Não é o tempo que está passando muito rápido, é como a gente não concentra agora, a gente não se dá conta e não saboreia as coisas agora, e a gente está o tempo todo em outro lugar, não vivendo o momento presente. E aí a gente tem a sensação que as coisas estão passando muito rápido, porque psiquicamente a gente não aproveita. A gente quer abraçar tanta coisa que acaba não abraçando nada. Está em vários lugares ao mesmo tempo, e com essa ilusão narcísica. Vou me apropriar aqui um termo que a Solange domina muito mais do que eu. A ilusão narcísica que as tecnologias possibilitam a gente, que as tecnologias nos dão uma sensação falsa de controle. De que a gente tem controle das coisas. Por quê? Porque com isso daqui na palma da mão a gente tem acesso a tanta coisa. A gente tem inúmeras possibilidades que a gente vai gerando em nós a falsa ilusão que a gente tem controle sobre tudo. Controle sobre todas as coisas. Uma dimensão narcísica. Primeiro que hoje a gente não precisa mais da televisão, né? A gente não precisa mais do programa para assistir, porque a gente próprio faz até o nosso próprio programa. E a gente tem uma ilusão que a gente influencia a nossa sociedade, porque cada um tem a sua narrativa da sociedade, quase sempre. E a gente, me parece que a gente tem também uma ilusão de que se tornou celebridade na sociedade. Que as nossas publicações nas redes sociais estão mudando o mundo. Essa é a nossa sensação. E depois essa falsa sensação de controle sobre os relacionamentos. Porque se a gente ouve alguma coisa que desagrada a gente bloqueia na rede social. Só que a gente não pode bloquear a pessoa presencialmente. A gente bloqueia no WhatsApp, nas redes sociais, mas a gente não pode bloquear a pessoa ao vivo. Porque conviver tem a ver com suportar a pessoa discordar de mim e dizer uma coisa que eu não gosto ou que eu não concordo. Isso é convivência. Nas redes sociais a gente tem essa falsa ilusão que a gente controla. Diz alguma coisa errada, eu apago o comentário. Eu bloqueio. Eu não quero saber. E aí o nosso limiar de tolerância tem sido um limiar muito baixo, limiar de tolerância de conviver com o outro. E essa aceleração, essa atenção dividida faz com que a gente esteja aqui e esteja olhando o WhatsApp que a gente está recebendo ao mesmo tempo. Né? Tá ouvindo a palestra espírita e está olhando o WhatsApp. Tem alguma coisa que está perdendo aí. As teorias analíticas e psicanalíticas, as teorias do inconsciente já falam que a gente tem uma atenção dividida mesmo. Porque já tem uma dimensão inconsciente que o tempo todo está trabalhando enquanto eu estou aqui consciente. Mas a gente tem ajudado ainda mais esse processo, tem dividido ainda mais. Então veja a ideia. Não ignoras que muitos pensamentos vos ocorrem ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto. Muitos pensamentos ocorrem ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto. Então são pensamentos contraditórios, são pensamentos... Ora, e ele diz, e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, neles há sempre um pouco de vós e um pouco de nós. Olha o que os espíritos estão dizendo a Allan Kardec. Neles, nos seus pensamentos, nesse emaranhado de pensamentos, há sempre um pouco de vós e um pouco de nós. E é isso que vos deixa na incerteza. Porque tendes em vós
duas ideias que se combatem. Olha só. Ele foi até generoso. Duas são poucas. Duas é muito pouco. A ponto de a gente ter tanta ideia que a gente não sabe o que é que a gente pensa, a gente quer, a gente sente. Hoje a gente tem verdadeiros quadros, hoje a gente não sabe nem o que a gente quer pra gente. Não reconhece os próprios sentimentos. Isso é demanda psicoterapêutica, demanda psicanalítica que a gente está vivendo. Vou pegar de novo a metáfora do WhatsApp. A gente está aqui, está recebendo o WhatsApp. Quando eu recebo o WhatsApp e vejo, é um outro pensamento influenciando o meu. É uma mensagem que está chegando e eu leio. Ao ler a mensagem, eu estou acessando o conteúdo da mensagem, estou pensando sobre ela. Isso é uma metáfora ótima para entender as influências espirituais. Eu estou aqui, de vez em quando, recebendo um WhatsApp espiritual. Essa é a ideia. Essa é a ideia. E como eu faço para gerenciar isso? É isso que a gente vai abordar durante esse seminário. Como é que a gente faz para gerenciar? Como é que a gente faz para conhecer o que é meu do que não é meu? O que tem a ver com a minha personalidade, as minhas características e aquilo que não é da minha personalidade. Como é que eu examino e sei as minhas tendências, o meu modo de funcionar, para saber que aquela sensação que eu estou sentindo não é minha, e sim de uma presença espiritual? Sim, porque há ocorrências que eu concentro aqui e sinto a presença aproximando. Sinto nitidamente que é uma presença aproximando de mim e uma irradiação. Mas há influências muito sutis, que eu não necessariamente me dou conta da presença. E às vezes tomo aquela sensação como minha, e que não é. E aí que está o problema. Para a gente não ficar oscilando como se fosse uma folha ao sabor do vento. Eu quero uma coisa agora e depois quero outra amanhã. Todos nós somos médiuns, porque todos nós sentimos essas influências. O médium ostensivo sente mais contundentemente, sente mais enfaticamente, sente mais predominantemente, sente de uma maneira mais nítida, mais palpável, mas todos nós sentimos a presença espiritual. Narramos aqui alguns exemplos e citamos aqui que há uma via de mão dupla: aflições psíquicas, fenômenos mediúnicos. Fenômenos mediúnicos, aflições psíquicas. No caso de alguns, como Ivone Pereira, que eu citei, outros, parece a princípio, que as próprias aflições anímicas, portanto psíquicas, abriram espaço também para intercurso com outras mentes. Porque se eu estou aflito, eu sou uma mente que estou irradiando. Por que não essa mente irradiando não pode contactar-se com outra? Porque o burilamento do meu psiquismo não pode fazer com que eu comece a ampliar e captar outros psiquismos. A princípio, de uma forma atormentada, de uma maneira atabalhoada, para depois filtrar de uma maneira mais clara, de uma maneira mais contundente. Portanto, tudo isso tem a ver com realidades mediúnicas. A realidade mediúnica não é apenas aquele transe da sessão. É quando eu me recolho no meu quarto, reflito sobre algo, começo a estabelecer parâmetros, começo a conversar comigo mesmo a respeito de uma ideia. Aquilo ali, eu estou fazendo silêncio interior e eu estou acessando. Emmanuel vai dizer: o verme que rasteja ao longo dos milênios está fazendo uma prece sem saber, porque o psiquismo dele está pedindo uma melhor locomoção. A prece não é apenas você falar num ritual para Deus. Toda mentalização é uma prece. Pede e obtereis. Então Emmanuel vai dizer que dos psiquismos mais instintivos, existem preces ali, que são mentalizações para formas maiores. Da mesma forma que o homem que acalenta algo sobre si mesmo, ele está orando. Orando positiva ou negativamente, mas está orando. A prece é uma mentalização. Por isso que você parar e orar a Deus é uma espécie de exercício de educação do seu desejo, do que você quer para você e do que você mentaliza para você. A oração não é dizer para Deus o que Deus já sabe.
Não é lembrar para Deus o que a gente acha que Deus esqueceu. A oração é para eu ampliar a minha capacidade de desejo e para eu direcionar, canalizar aquilo que eu desejo. A prece é uma espécie de educação do desejo, além de ser um alimento. Prece é recarga de celular, a prece. É carregamento de bateria. É nutriente que eu me alimento. Por isso você vê as almas que já vivem nesse mundo de ondas e que transitam nessa faixa de ondas a ponto de dispensar de tantas necessidades físicas imediatas. Come pouco, dorme pouco, não tem tantas as necessidades mais materiais, né? Tem uma vida mais abstêmia, mais frugal. Eu não estou falando aqui de você necessariamente fazer uma mudança na sua vida de fora para dentro. Eu sempre digo isso. Você não vai se espiritualizar necessariamente comendo grão de bico e endívia. Não é só isso. Não é você ser vegano necessariamente que você vai se espiritualizar. É você se espiritualizar que, como consequência, você vai mudando os hábitos, inclusive o hábito da alimentação. É isso. A greve de fome que Gandhi fez não deu nenhum distúrbio de saúde nele, porque era de dentro para fora. Ele fez aquilo que ele tinha um ideal interior e ele se mantinha se alimentando de outro alimento. Aquilo nutria e fortalecia ele. Como disse um grande guru que eu vi, eu citei aqui na última vez que eu estive aqui, essa frase dele que me chamou a atenção. Ele diz mais ou menos assim: se você já não se alimenta mais de carne vermelha, muito bem, parabéns, isso é um avanço. Agora, se você critica ou se acha superior aos que comem carne vermelha, volte a comer carne vermelha. Porque você ainda não entendeu. Se você não assiste mais novela, mas se acha melhor do que os outros que assistem, é melhor você voltar a assistir. Então, olha a armadilha do ego. Né? Então você não vai se espiritualizar porque você muda desses hábitos externos. Não, esses hábitos externos vão mudar como consequência da sua espiritualização, de dentro para fora. Então, a mediunidade é esse recurso que você já exercita viver nesse mundo das ideias, nesse mundo das ondas. Eu falei também aqui da dinâmica que Chico Xavier tinha. A privação de sono, tranquilamente. A alimentação, o trabalho exaustivo. Eu contei aqui, na última vez que estive, o depoimento de Marlene Nobre, que dizia que não aguentou ficar 2 semanas com Chico, e ela tinha 20 e poucos, quase 30 anos, 20 e poucos anos, recém-casada com o deputado Freitas Nobre. Chico já tinha 50 e pouco, quase 60, e ela não aguentou. Ela disse que 2 semanas não aguentei. Porque quando eu levantava 8 da manhã, depois de ter dormido 3 da madrugada, ele lendo as mensagens psicografadas e passando a limpo, depois de 1 semana nesse ritmo, eu já não aguentava mais. E aí quando eu levantava e perguntava, Luísa Xavier, irmã, né? Luísa, Chico já despertou? Você nem foi deitar ainda, 7 e pouco da manhã. Estava lendo as mensagens, datilografando, passando a limpo, atendendo as pessoas com aquela paciência. Se fosse eu, ia dar logo um soco. Porque a gente vai perdendo o sono, vai ficando assim irritado, né? Chico naquela tranquilidade, naquela coisa, né? Eu estou pedindo para você não dormir, não é isso. Isso é naturalmente. Isso são hábitos. Ele se alimentava, ele vivia numa faixa psíquica que ele se renovava mais facilmente do que nós. Né? Automaticamente, pela conexão que ele estabelecia. A mediunidade, portanto, é um universo rico, um universo vasto que a gente ainda vai desdobrar no próximo módulo, mas antes de acabar, cito uma história que também já contei a Lures. Essa história foi uma história que Divaldo Franco comentou em um dos seus seminários. Ele disse que certa vez na Mansão do Caminho estava no escritório da mansão, fazendo algumas coisas. Eu acho que ele estava revisando um artigo para a revista lá da mansão, a Presença Espírita. E ele estava datilografando alguma coisa, e aí ele botou um rádio de música, FM, etc., e começou a ouvir uma música. De repente entrou uma música que é uma música antiga, que é uma música de Dolores Duran.
a famosa música Noite de Meu Bem. E ele ouvindo a música, etc., e ali fazendo as coisas, daqui a pouco ele toma um susto. Porque ele olha para o lado, está Dolores Duran diante dele. E olha para ele e diz: você sabe como foi que essa música eu compus? Eu vou contar a história dessa música para você. Eu estava atormentada, sofrida. O meu amado havia desencarnado. Eu fiz apenas a primeira estrofe. E não consegui acabar a música. Fui num bar e comecei a me embriagar. Quando eu tive uma visão mediúnica. E o vi ali, que se aproximou de mim, disse: pegue um guardanapo, que eu vou terminar a música para você. E eu comecei a escrever. E foi assim que essa música, que foi um dos maiores sucessos dela, veio à tona e eu apresentei ao mundo A Noite do Meu Bem. Divaldo disse que ficou surpreso com aquela história e mais tarde ele refletiu: se aquela mulher, que era alcoólatra, atormentada, que tinha sofrimentos psíquicos sérios, uma depressão pertinaz, e ainda assim, com todos esses problemas e aflições, conseguiu ter uma experiência mediúnica e captar uma poesia tão bonita, embelezando a humanidade, o que é que a gente não pode fazer com o acervo que a doutrina espírita dá para a gente para canalizar as nossas forças mediúnicas? Por que a gente não faz? Se ela, com todas as limitações, conseguiu captar intuitivamente, embriagada inclusive, aquela poesia mediúnica extraordinária, o que nós não poderíamos fazer quando potencializarmos as nossas forças mediúnicas? Sofrimento psíquico, mas também fenômeno mediúnico. Vamos dar agora nosso primeiro intervalo e logo mais voltamos.